Bem-vindo, Fernando, bem-vindo, Sebastian. Hoje vai ser uma noite aqui na Austrália e o dia começando para Sebastian aí no Brasil. Eu estou com um cluster Kubernetes aqui. Sebastian, o que é que você vai mostrar para a gente hoje? Pelo amor de Deus. A gente vai descobrir hoje como é que roda o banco de dados no Kubernetes. E a nossa ideia é trazer, entre aspas, o RDS para dentro do Azure, usando o Kubernetes. Banco de dados dentro do Azure, rodando no AKS. Esse é o plano. Bem-vindo ao canal do Azuretá aqui. Seu primeiro vídeo conosco, espero que sejam muitos. Fernando? Eu também, eu espero não falar nenhuma besteira para não ser corrido. Expulso. Mas vamos lá, Então Fernando, vamos lá. quer falar alguma coisa aí? Eu quero ver qual vai ser a vantagem de instalar um banco de dados no Kubernetes, onde esses dados vão ser armazenados e como tudo isso vai funcionar. Vamos ver. É o primeiro gaúcho que a gente tem aqui, um gaúcho meio falsificado aí, mas é o primeiro gaúcho que a gente tem aqui no Azuretá, hein? Tava faltando aquele sotaque, né, gaúcho aqui, com um paulista e um nordestino. Mas se tu quer sotaque, a gente pode ficar um sotaque meio porto-alegrense, assim, né? Meio ali, vamos na Redeiras, tomar um chimas. Chimas. Show, Vamos lá, show com você. Bem-vindo. Show. Então é o seguinte, eu quero falar hoje sobre o Stackless, que eu trabalho com Postgres, então assim, vamos tentar definir o foco da nossa apresentação. E o Stackless, ele basicamente existe para resolver um problema que quem trabalha com banco de dados tem. Então, a gente tem problemas para a gente gerenciar log, para a gente gerenciar a configuração, para a gente gerenciar, para a gente garantir alta disponibilidade, para a gente garantir de conexão do banco de dados, backup, monitoramento. Então, eu faço parte do time da Ongres que trabalha nesse projeto, que ele é open source. Quem quiser lá, stackless.io, fica à vontade. Se achar um bug, reporta para nós arrumar. Se quiser usar em produção, a gente tem casa em produção, então é um negócio seguro usar em produção. Não tem nada de muito absurdo. E a gente, basicamente, o que a gente faz é ter um operador que ele fala Postgres. Então, o operador, a gente vai definir lá, cara, eu gostaria de ter um cluster de banco de dados com tantos nós, com backup apontando para o Azure, para o backup, eu preciso que a interface seja apontando com o load balancer. Você define no Kubernetes, o operador entende isso aí, cria os objetos necessários dentro do Kubernetes e põe todo mundo a rodar. Então, problemas que eu acho que a galera se assusta quando fala de Kubernetes e banco de dados. O primeiro deles, basicamente, deixa eu trazer vocês de volta para cá, para ficar os dois na tela, não ficar ninguém cortado aí. Os problemas que a galera normalmente se preocupa. O disco, normalmente a gente usa um serviço que resolve o problema do disco. Vocês falaram o nome do serviço do Azure e eu esqueci, então eu não vou tentar nem falar, para não falar bobagem. Mas a ideia toda, eu peço para o serviço de cloud, eu preciso de um disco, então ele provê o disco para mim, então eu vou definir no Kubernetes a minha storage class. Quando eu crio um cluster no Kubernetes, normalmente já tem um default criado lá, que é o que eu me baseio para o padrão, quando eu faço uma solicitação de Persistent Volume Claim, eu basicamente digo assim, eu tenho um storage class tal, mas se eu não defino isso, ele vai pegar o default, que normalmente é o optimizer do cluster, né? E dali para frente eu tenho esse volume, eu vou ter o operador vai definir um stateful set. Esse stateful set vai definir quando executado, vai definir um pod para cada nó do banco de dados. E aí cada pod vai ter seu próprio disco. Então, se por algum motivo aquele pod morrer, o pod vai pegar e ser recriado usando o mesmo disco. Então, a chance de eu perder dados é bem pequena. Né? Claro, a gente tem a parte da corrupção lógica, né? Se alguém fazer alguma operação que dá problema, alguma coisa, não necessariamente maliciosa, mas se enganou, assim, fui lá e deletei os dados na tabela que eu não queria, aí a gente resolve o problema do outro lado através de backup. Então, cada pontinha desse problema a gente foi mais ou menos resolvendo assim. Deixa eu ver, eu tenho slides, estou recortando slides de uma apresentação que eu tenho, e assim, o que eu queria basicamente dizer, que eu até comentei antes, alguém vai ficar cortado aqui, não é a minha intenção. Pode aumentar, esconde a gente aí, pode esconder a gente aí. Tá. Basicamente, pode falar, pergunte. Fala comigo. Mas pode continuar, desculpa. Não, sem problema. E a proposta toda do projeto em si é resolver esses problemas que eu já tinha até comentado, né? Tipo assim,
Eu quero abstrair o tuning do banco de dados, o tuning da configuração do SEO e coisas que poucos usuários têm, porque se parar para pensar, nem todo mundo é especialista em banco de dados. Então, a proposta do operador Stackers é basicamente assim, cara, eu preciso de um banco de dados. É exatamente como é um serviço gerenciado, né? Tu cria, espera ele ser criado e está funcionando, né? Algumas coisas tu pode fazer, e o que é até interessante do projeto que eu estou trabalhando é que tu tem acesso aos pods e às configurações dele, então se tu quiser logar na máquina lá e mudar alguma coisa, é teu. Não tem nada que te proíbe de conectar nele, de acessar ele, de mudar as coisas. A mesma coisa para pool de conexão, para quem trabalha com Postgres. E a minha cara ficou escondida aqui, né? Não tem problema. Para quem trabalha com Postgres, já sabe que o banco de dados, a maneira como ele cria processos e conexões, ele basicamente vai criar o que a gente chama de back-end, que é um processo no SEO para cada conexão. E esse processo de cria várias conexões e mata várias conexões ao mesmo tempo é muito custoso, porque vai criar muitos processos no SEO ao mesmo tempo, vai fechar muitos ao mesmo tempo, e aí a gente normalmente tem a prática de colocar um pool de conexões em cima, na frente do banco, para resolver esse problema, que ele basicamente vai criar várias de uma vez, e aí quando a pessoa sair conectando lá, ela vai desconectar, sem ficar criando esse monte de processo o tempo inteiro. Então, esse é um problema que a gente pode resolver, que a gente resolve no Stack. A gente tem por padrão PG Bouncer, e aí a gente, quando o usuário conecta, ele já tem uma conexão transparente na frente do banco. Então, se tiver um acesso massivo lá, todas as aplicações conectando ao mesmo tempo, ou até tiver uma carga grande de usuários que não estava prevista, o pool já está ali te cobrindo sem tu fazer nada. Mesma coisa da ferramenta de disponibilidade. Então, para quem trabalha com Postgres, sabe que tem um montão delas, né? Um montão mesmo. O projeto Stackers usa o Patroni. O Patroni, ele é uma ferramenta que trabalha com consenso. Então, quando por algum motivo o nó primário morre, e aí, sei lá, o nó físico do Kubernetes fica fora, ou, sei lá, tem algum problema de rede, alguma coisa que impede ele, ele fala com o etcd do Kubernetes, eles fazem uma eleição e elege quem é o próximo nó que vai ser o novo primário. Então, se aquele cara voltar, ele vai dizer, ei, eu era primário, aí o patrão fala para ele, não, tu não é mais o primário, agora tu é uma nova réplica, então rebobina o banco para poder funcionar de novo como uma réplica. Então, isso sem necessariamente ir lá e apagar o pod, apagar os dados, ele aproveita tudo, isso é muito legal. Outro problema que a gente tem aqui para lidar é o próprio backup, né, disaster recovery, que a gente também resolve. A gente no projeto do Stack, a gente usa o ALG, que ele basicamente é uma ferramenta de backup pensada em usar Object Storage. Então, a ideia do ALG basicamente é que todas as mudanças do banco de dados ele vai streamando para o Object Storage e também a cada X tempo, ou definir a configuração de backup, onde no backup do Stack isso define, cara, eu quero rolar um backup a cada 1 hora, a cada 4 horas, a cada 5 minutos, não sei. E aí ele já vai fazendo automaticamente, né? E um problema que eu vejo que poucas pessoas têm resolvido, e é uma coisa, abre aspas, chata de fazer, fecha aspas, é a questão de log. Então, por exemplo, como eu trabalho no Kubernetes, acho que o principal mindset assim, que muda, a principal coisa que muda pra gente é que, na prática, eu tenho tudo em lugares diferentes e é tudo assíncrono. Então, é difícil de eu saber o que está rolando o tempo inteiro em todo lugar. Então, uma das coisas que a gente resolve, a gente tem um serviço de logs, que a gente pode coletar todos os logs, todos os serviços dos Stackers. Então, tem o banco de dados, tem o Patroni, tem o Load Balancer. Então, a gente consegue logar tudo isso aí e pode acessar tanto pela UI ou até por própria SQL. Então, a gente tem um back-end Postgres para poder conectar no Fluent Day e fazer essas queries. Então, é um problema a ser resolvido que ficou bem fácil de fazer pelos Stackers. E a gente tem um problema que, para quem trabalha com cluster, a gente tem que sempre ter um ponto de entrada padrão para aquele cara. Então, no caso dos Stackers, a gente usa o Envoy, que é um serviço de um proxy de rede mesmo, ele é abre aspas, um load balance, onde a gente coloca ele na frente do cluster do banco de dados, e com ele a gente consegue apontar qual que é fazer um ponte direto para o banco que é o primário, também apontar para o banco que são as réplicas. E esse é um problema que é chato de resolver, mesmo na nuvem. Então, tu vai ter que ter um serviço como um Network Load Balancer, alguma coisa assim, e alguém que fique o tempo inteiro dizendo, ei, agora o primário é esse IP aqui, não aquele IP. Monitoramento, né? Hoje em dia, eu não sei, mas não sei, na minha experiência, pelo menos o padrão de monitoramento é o próprio Prometheus. Então, a gente tem integração com o Prometheus agora, quem sabe no futuro a gente vai ter com outros serviços.
Mas, e no fim a gente vai ter uma UI, tipo o Anel do Sauron, assim, um para todos dominar. Caso a pessoa não esteja muito familiarizada em usar o YAML, quer fazer tudo na linha de comando, não quer fazer nada na linha de comando, prefere ter uma UI. Então a gente tem uma UI para organizar tudo. Mas a proposta toda da gente ter o Kubernetes é que, uma vez que eu tenho o Kubernetes, não importa onde eu esteja rodando, seja local, on-premises, seja num provedor de cloud, como o próprio Azure. Deixa eu ver o que eu queria mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui é mais ou menos a arquitetura de como isso tudo funciona. Então, eu vou ter, cada cluster de banco de dados vai ter um serviço que aponta para o primário, um serviço que aponta para as réplicas. A gente vai ter um próprio controller do pod, do cluster de banco de dados. A gente vai ter um acesso ao UI. Se a gente habilitar, a gente vai ter um Distributed Log Server, que basicamente é um servidor do Fluentd para armazenar esses logs. E ele funciona como um banco de dados independente, tem um disco próprio. E acho que é mais ou menos isso. Jorge, quem sabe? Vamos tentar criar isso ao vivão, assim? Vamos dar-lhe? Ao vivão, quem sabe faz ao vivo, né? Você falando, eu estava só confirmando aqui que eu criei um cluster aqui com 3 nodes, cada node com 4 CPUs e 16 GB de memória. Então a gente tem aí 12 cores e, né? E um monte de memória para brincar. Então. Nem é um monte de memória, não, porque DBA, né? DBA é guloso na memória, né? Então assim, Você quer que eu mostre aqui o que eu criei? Deixa eu compartilhar minha tela. Por favor. Então, enquanto você volta aí, eu criei aqui um cluster, tá certo? No EKS. Para quem não conhece o Azure Container Service, né? Eu vou até vir aqui. Foi muito rápido para criar esse cluster. Não sei quanto tempo durou aqui, mas foram. Tá? Processo de criar um cluster Kubernetes. Se eu voltar. Para quem tá vendo esse vídeo aqui no futuro e tiver assustado com as minhas caretas, eu nunca vi isso antes. E realmente parece mais rápido do que dos outros concorrentes aí, que normalmente eu fico enrolando todo mundo porque eu mando criar o cluster quando começa a minha talk. E aí passa uns 20 minutos e esse troço não tá no ar. Não, tá muito rápido. Para quem não sabe, realmente, assim, a performance de criar um cluster agora é muito rápida. Aqui eu estou criando tudo, inclusive network, né, storage e tudo. Então, monitoring. Se você já tem essa parte criada, para criar o cluster ainda é mais rápido. Mas tem classes, às vezes, que demora 2, 3, 5 minutos no máximo, entendeu? Não é mais assim, coisa de 10 minutos, não, é coisa rápida. Lógico que depende de quantos nodes você vai criar, mas para criar um cluster com 2, 3 nodes, as coisas são criadas muito em paralelo, mas quando você tem que esperar para o monitor estar criado, né, demora um pouquinho mais, mas hoje em dia é muito rápido. Já foi mais lento, concordo. Mas assim, só para quem não viu, tá? Eu estou com um cluster criado aqui. Então vocês estão vendo aqui o meu cluster criado, mas para quem nunca criou, você entra aqui, você clica. É muito simples para criar, lógico, com automação, não precisa você vir aqui. Mas para quem quer brincar e criar um cluster, é muito simples. Então, somente escolhe aqui, cria um resource group, né? Você cria um novo resource group. Você simplesmente escolhe o teu nome aqui para o teu cluster. Escolhe a região da Azure, no caso, no meu aqui, vamos por East e West. Você pode escolher as availability zones que você tem disponíveis, são 3, né, para cada região. E aí você escolhe o tamanho do teu cluster aqui também, o node, quantos nodes você quer. Normalmente você, né, cria um início aqui, eu criei aqui para vocês com esse aqui, 4 cores, 16 GB. Né? Uma coisa interessante é que quando você faz isso, você na verdade só criou um node pool. Então o AKS tem o conceito de node pool, né? Você criou aqui um system, mas eu poderia criar um segundo node pool, tá? E separar o que é system do que é aplicação. Então imagina que eu quisesse criar um node pool só para aplicação separado do banco de dados. Poderia fazer isso também.
Tá? Mas esse Então, seria um ótimo caso, né? Porque normalmente as máquinas do banco de dados têm algumas necessidades específicas, né? Daqui a pouco uma é, CPU mais alta, um clock mais alto, mais memória. exato. Então você poderia ter memórias aqui diferentes. Eu poderia mudar esse notebook system para ser só like, tipo 2 nodes ou 3 nodes menores e criaria um segundo node pool. Não vou fazer aqui agora porque eu já tenho um cluster criado, mas em produção normalmente é recomendado que você crie um user, né, mode, um node pool, né, considerado chamado user, onde você vai colocar a sua aplicação, no seu caso o banco de dados. E aí você também pode escolher Linux ou Windows, a gente tem o hybrid aqui, né? Você pode ter node pool Linux, misturar com Windows se você quiser. E, e escolher também as availability zones e o tamanho da machine que você quer e quantos pods vão poder rodar em cada node, né? Normalmente nessa faixa aqui de 10 a 250. Então eu vou deixar só um mesmo, né, que eu já criei esse classe, eu estou mostrando a vocês como fazer. Outra coisa é a autenticação, você pode usar hoje tudo Managed Identity, quer dizer, não tem nada de hard-coded, é tudo identities, né, criadas automaticamente, né? Você pode usar Role-Based Access Control, que aí no caso o seu cluster vai estar com Role-Based Access Control habilitado, e você pode usar Azure Active Directory como para gerenciar o teu acesso ao EQS, né? Eu até habilitei no meu, pode ser que gere um problema aí para você acessar, mas qualquer coisa eu te dou, compartilho aqui. Tá. Você pode também fazer encryption dos teus discos, né? Então, é uma coisa boa, porque aí o disco já vai estar com encryption, né? At rest, dos discos que a gente vai estar criando os volumes. E aí vem a parte de network também, que você pode configurar, ele vai criar uma Azure Virtual Network, uma VNet. Você pode escolher Calico, né? Se você quiser para a parte de Network Policy, eu coloquei Azure no que a gente criou. Você também pode isolar esse cluster para ser totalmente privado, não ser um cluster público. Quer dizer, vai ser um cluster só na sua internal network. E você pode integrar isso com o Container Registry, né? Com o Docker Container Registry, que eu já tenho um criado aqui. E você pode integrar isso com Azure Monitoring. Então, o teu cluster já vai estar integrado com Azure Monitoring. Tá? Então, toda a informação do cluster, não só do cluster, das aplicações também, já está indo para a Azure Monitoring. Agora, se tua aplicação usa Prometheus, né? Aí a gente pode habilitar o Azure Monitoring para fazer o scrapping, né? Para ir lá e fazer o scrapping de todas as suas configurações de Prometheus que você tem na tua aplicação. A mesma coisa para Azure Policy. A Azure Policy com Azure Kubernetes Service, ele usa o Gatekeeper, né? Que usa o Open Policy Agent, né? Que é um operator do Open Policy Agent, né? Que é o Gatekeeper, que aí ele converte todas as Azure Policy para rodar dentro do cluster para gerenciar um monte de coisa, tipo quais são as Docker images que pode rodar dentro do teu cluster, é uma opção, né? Tem um monte de Azure Policy que você pode aplicar para o teu cluster para controlar e fazer a tua governança, né? O teu compliance, também você pode fazer aqui com Azure Policy. Tá? Isso é como você cria, eu já criei esse cluster, a gente tem um cluster aqui criado, se você ver eu tenho aqui um node pool com esses, né, 3 nodes. Tá? No EQS é muito simples. Se eu quiser fazer um scale aqui, eu venho, faço um scale. Também upgrade, né? No caso, como a gente está usando no 19, né? Mas por conta da compatibilidade do teu sistema atual, né? Mas você poderia atualizar depois isso para uma versão mais nova no futuro. Isso é tudo gerenciado pela Azure, assim. Você pode até configurar o teu cluster para ser auto-update também, se você quiser. Toda vez que vier uma versão nova, vai ser automaticamente feito o update. E são duas coisas. Isso aqui são os node pools, né? E no AKS, o gerenciamento do teu cluster, que a gente chama, né, o control plane, né, é totalmente gerenciado pela cloud, né, pela Azure. A única coisa que você faz é fazer o upgrade. Se eu quiser jogar meu cluster aqui, o control plane, para outra versão, eu posso jogar aqui para a versão 1.20. Né? A 1.21 já está em preview também.
Então, eu primeiro faço a atualização do cluster, depois eu vou no node pool e posso fazer a atualização de cada node pool. Quer dizer, não necessariamente tenho que fazer a atualização de tudo. Eu posso fazer por partes, né? Like Jack. Uma coisa também que é interessante do AKS é que você não paga pelo control plane, você só paga as virtual machines que estão rodando, você só paga os work nodes. Exato, você não paga. Se você quiser um SLA, né, um Service Level Agreement para o teu control plane, aí você pode pagar alguma coisa só para ter esse... Mas de toda vez você tem o que eles chamam Service Level Objective, né? A gente tem um target para atingir de serviço, independente se você está pagando ou não. Mas se você quiser uma garantia, né, monetária num SLA, você pode ter também. Interessante isso. Interessante mesmo. Algumas outras classes cobram, né, por esse control plane. A Azure decidiu não cobrar, mas como alguns clientes pediram para ter SLA, né, a gente não pode dar SLA de uma coisa que não é que é de graça, né? Mas aí Eu acho que nem é questão de cobrar, é que para ter a autodisponibilidade do serviço, tu tem que gastar muito para poder manter aquilo rodando direitinho, né? E aí tu cobrando por ele, tu ajuda a pagar esse custo, né? Porque não é exato. só humano de configuração, tem hardware envolvido, né? Vai ter que ter máquina extra, vai ter que ter um monte de coisa aí. Se você olhar aqui, ó, os recursos que foram criados, né? Então, deixa eu fechar aqui, eu só vou aqui em recursos. Eu criei aqui resource group na Azure é quando você agrupa os seus recursos, né? Que a gente chama resource group. Então eu tenho a minha virtual network e tenho o meu serviço aqui, né? Que é esse que vocês estão vendo aqui. Mas existe um segundo resource group que ele cria para o seu cluster, que é esse aqui, que é gerenciado por ele, né? Mas você tem acesso a ver os recursos. Então eu tenho como ver tudo que foi criado para esse cluster. Então foi criado um load balancer, tá? Então, o que é que você paga? A Fernanda estava falando, você paga por esse load balancer, você paga pelas virtual machines, que aqui está usando um scale set, né? No caso, a gente tem três nodes, aí você faz o scale. As imagens para os nodes, né? A gente usa o Ubuntu 18.04 no momento, eu acho. Isso é totalmente gerenciável, né? Você pode, quando você se você criar o cluster por linha de comando, né, você pode, inclusive, controlar a configuração do teu container runtime, né? Você pode configurar kernel também, configuração do teu kernel, do teu node. Então, tem várias configurações na documentação que são possíveis você fazer, que é interessante de saber, né? Porque... e aqui você vê as Managed Identity, que você não está pagando por isso. Então, você paga pela VM, pelo Load Balancer e pelo IP, né? Public IP para acessar, se o teu cluster for público. Então, é bastante interessante como você gerencia. Então, a gente tem um cluster Imagina aqui... que um custo indireto também deve ser o networking, né? Se sai coisa da Azure para a internet e tal. É o tráfego só, né? Isso, público aí, no caso, é para acessar o teu API server do Kubernetes, né? Esse Public IP. Porque eu criei o cluster público, mas se fosse um cluster privado, aí você não precisaria disso. Mas aqui, ó, você tem uma coisa interessante que você vê tudo aqui. Então, vamos lá aqui, por exemplo, o que é que está rodando aqui no... Então, vai ser legal quando a gente criar aqui, a gente vai poder gerenciar por aqui mesmo. Não precisa nem ir na linha de comando. Que interessante. Aí são os pods, os deployments, os pods. Aqui são legal. os deployments, os pods. Então, é praticamente um Kubernetes Dashboard que você tem totalmente disponível aqui. Puxa, que legal. É novo, né, Jorge? Não é tão novo, não. Já tem mais de 6 meses. Tem uns 8 meses ou mais, 10 meses. Mas isso é muito legal. Você vê jobs, você vê tudo. Você vê aqui, ó, Ingress Controller, você vê serviço, você vê o teu storage também. Né? Você estava falando da storage class, a default, acho que, inclusive CSI, né, storage class, já está disponível em preview, vai estar, acho que em breve aqui. Aqui é um Azure Disk, que é a default. Né? Então, talvez a gente, depende do que você queira usar, acho que você vai usar Azure Disk mesmo. Você pode ver também Config Map Secrets.
Então você pode ver praticamente tudo aqui do teu cluster, né? As polas Nossa, também. pra quem tem um pouco de medo de lidar com o terminal, não tem prática, pá, é muita mão na roda. É. E imagina que dê pra criar um YAML em algum lugar e dar um kubectl apply, não? Tá, lógico. É só você instalar a credencial, você usa a Azure CLI para instalar a configuração do kubectl e você já usa direto. Tô dando só uma geral para tu entender aqui como funciona, né? Então, Aham. então, por exemplo, aqui você quer ver a parte do cluster, né? Aqui, ó, nodes, né? Percentage do node, todas essas métricas você já tem aqui no Azure Monitoring, Que legal. tá? Então você tem insights que eu acho que é mais interessante para o que a gente quer ver aqui. Deixa eu só abrir aqui um pouco mais para insights. Aqui você, acho que insights a gente vem aqui. Ó, eu tenho tudo, eu tenho meu Node, eu tenho meus containers, então se a gente quiser ver performance aqui, quando a gente instalar aqui, a gente pode ir por container e ver também tua performance aí. Então não vai ter como tu esconder tua performance não, hein, Sebastião? Se Não, mano, não tem rodar, problema. Oh, mas o que eu mais quero é achar uns bugs aqui. A gente já reporta, já arruma e todo mundo ganha, né? então a gente está aqui com um monte de CPU disponível aqui, ó. Só estamos usando 2%, 5% aqui. Vamos lá, vamos ver como é que a gente pode rodar. O que a gente pode fazer, que é mais rápido aqui de fazer, é a gente abrir a Azure, né, Cloud Shell, que a gente chama de Azure Cloud Shell. Quando você abre aqui, você pode ter Bash, ou você pode ter PowerShell se você quiser. Todos os gostos, né? Então, quem vai criar na Azure às vezes quer usar PowerShell, que seja. Então, se você fizer sua documentação, recomendo você fazer nos dois, mas o que me dá aqui? Me dá uma máquina. Quando eu abro meu Bash aqui, me dá aqui um terminal. Já tenho aqui, já estou conectado com a minha, né, com a minha subscription. Eu já tenho aqui kubectl. Mete um get nodes lá pra nós lá. Get nodes. Então, kubectl get nodes. eu vou ter que só fazer o seguinte, eu vou ter que vir aqui. Você tem aqui connect, tá? Você só ter certeza Ah, que daí você já dá o está aqui, ó. comando do Azure. Entendi. Dá o comando do Kubernetes, né? No caso, Aham. se eu setar minha subscription aqui, eu vou pegar minhas credenciais do meu cluster. Tá? E aí, Agora o kubeconfig tá criado e agora tá beleza. kubectl get nodes. aqui meus nodes. E tem um segredo aqui. Como eu coloquei integração com Active Directory, tá? O meu login no meu cluster agora está usando integração com Active Directory. Então eu venho aqui, ó, que chama Device Login isso aqui. Tá? Ele te dá um código aqui, eu vou no meu login, eu coloco o código, aí eu vou ter que escolher aqui a minha conta. Não sei por que não está aparecendo. Agora a gente vai ver tua conta, a senha. Espera que não apareça aqui, nenhum. ó, MFA aqui, ó. Espera que não tenha nenhum cartão de crédito na tela nos próximos Aqui 3 é segundos. MFA aqui, Ó, ó. já descobri, eu sou hacker, tá sem asterisco, 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 asterisco. É boa. Olha aí, ó. 3 nodes, estamos aqui com 3 nodes. Show, rodando tudo, Kubernetes 1.19, show de bola. Vamos ver aqui o que é que tem mais. Tem Helm aqui? Tem Helm aqui também. Aham, que versão que é o Helm? Vamos lá. Helm version Aí, ó, 3, 3.4. tá de boa. Quer tentar tu instalar o Stackers e eu te ajudo e a gente vai debugando o que tá errado? Já que tu tá com a tela aí, eu posso assumir, não tem problema. A propósito, eu não sei como que eu vou conectar no teu cluster, eu ainda não descobri. Mas é um problema de cada vez. Quer assumir? Quer pegar o Você controle consegue aqui? me adicionar no cluster lá, me Sim, botar como... É fácil? clica no request control no screen share. No screen share aí. Ah, peraí, vamos ver. Request control, eu só não sei se tem como. Não tem como que eu tô no navegador. Não! Fizemos tudo difícil, mas não vou conseguir mexer. Peraí, calma aí. Tenha fé que vai dar bom. Calma aí. Vamos aqui. Volta aqui.
Eu quero ver se você é bom aqui, ó. Vamos lá. Eu sei instalar isso aqui, vamos lá. Você quer... Rola embaixo via Helm lá. Via Helm acho que é mais negócio. Isso. Tá. Eu tenho até, se tu quiser, eu tenho mais ou menos pronto aqui tudo. Inclusive, pergunta sobre o... Tu falou para mim que o Azure Monitor, ele abre aspas, é bem grotesca mesmo, que não é para dizer que é a mesma coisa, mas é só para ilustrar, que ele é compatível com o Prometheus, né? Que ele vai fazer scrap e tal. Exato. Se eu apontar um Grafana para ele, eu vou conseguir usar ele como se fosse um Prometheus? O Grafana vai achar que é no Prometheus? Ele... Na verdade, a gente tem que habilitar ele e depois a gente não precisa mexer em nada na sua aplicação. Ele só vai começar a fazer o scrapping da tua configuração. Tá, então beleza. Porque assim, ó, o que é o... Deixa eu só tirar, tem um monte de coisa na minha tela aqui, velho. Aqui, ó. Qual que é onde é que eu quero chegar? Tá vendo que quando tu tá criando, tem Helm install, namespace, esse namespace tem que ser criado, né? Tem que dar um create namespace stacks para que funcione. kubectl create namespace stacks. Mas embaixo tem valores que tu passa para ele ali, que tem o admin UI, service type, load balancer, tu vai dizer que quer que o Kubernetes crie um load balancer para aquele serviço para aquele serviço que ele vai criar. Mas tem outras opções que a gente pode passar. Uma delas que a gente quer passar é o Prometheus Autobind, que basicamente vai criar as tags ali para que o Prometheus encontre esses recursos. Mas o que tem de útil para a gente é que se a gente subir um Grafana, a gente pode subir o próprio operador do Grafana, se for o caso, ele já vai criar dentro do UI do Stackers, ele vai criar embedded uma interface, ele vai criar um dashboard ali dentro para o próprio Grafana. Então vai ter na UI lá, vai ter as abinhas lá de todos os serviços do Stackers e uma abinha nova que é o próprio Grafana. Então, quem sabe a gente não instalar ele primeiro? Vamos tentar assim? Vamos instalar... Não quer tentar primeiro ver se essa instalação primeiro funciona? Vamos tentar. Depois a gente resolve, então. Então, e de qualquer forma, o Azure Monitor entra como uma data source do Grafana. Uhum. Tá, beleza. É porque assim, ó, o que a gente faz por debaixo dos panos com o Grafana é o seguinte, a gente diz para ele, ei, aqui é o endereço do Grafana, o usuário e senha ou o método de autenticação do Grafana, e aí a gente vai lá, na instalação do operador, ele vai lá e cria um dashboard e já cadastra, já apontando para aquele data source com todas as configurações. Entendi. Então, ele já mexe direto na API do Grafana para fazer isso. Exatamente. Não, mas roda aí, vamos ver o que acontece. Se explode, se não explode. Eu não sei que latency está apontando aí. A gente tá. Vamos primeiro o operador hoje está básica. rodando. Vai lá, tenta aí. Eu acho que tu tem razão. Tem que funcionar o mínimo, né? Antes da gente começar. Vamos fazer a primeira instalação básica, né? Depois a gente. Inclusive você pode fazer um upgrade, né? Não precisa instalar tudo ele, né? Mas vamos lá aqui. Namespace pode. Não tem. Tá, vamos lá. kubectl, create, namespace, stackers. Namespace, stackers. Isso. Podia ser em qualquer lugar, né? Mas a gente normalmente deixa o operador num cantinho separado ali. Caso dê problema, a gente some com o namespace. Essa é uma coisa muito legal do Kubernetes, né? A gerência das coisas é quase que nem um gerenciador de pacotes no sistema operacional, né? Tu vai lá e... eu não quero mais isso aqui, vou desinstalar e mandar deletar no namespace, que ele deleta todo mundo em cascata e é legal. Claro que quando a gente está lidando com dados, tem risco de a gente fazer uma bobagem, mas falando assim de software mesmo, vou configurar o operador, tirar o operador, fazer não sei o que, é bem bobinho. A ideia desse script aí é que tem um serviço de functions aí rodando que faz, pega todos os parâmetros da de entrada e ele cria um arquivo YAML plain, assim, com todas as opções de criar para fazer o deploy do operador. Mas eu comumente uso Helm no dia a dia, então já nem tentei, nem sei como é que isso funciona. Nem sei o que acontece, clicar ali no copy, vai funcionar ou não vai. Deixa eu aproveitar o embalo e descobrir onde é que tá, que versão que tá apontando para esse. Jorge, dá para ver o que tá acontecendo nesse Kubernetes aí? Dá para monitorar? Ou é atrasado?
Ah, sim, vamos aqui. Boa ideia. Workloads. Pronto, ele tá aqui. Olha aí. Tá criando aqui já, hein? Stackgrass Operator. Filtra o. Não dá Ó, pra já mostrar tudo. Tudo de tudo. Deixa Tipo eu um get filtrar all aqui. do namespace Stackers. Tem aqui. Isso. Agora, das entranhas do Stackers, a gente tem dois deployments que a gente cria lá. Um deles é o operador, né? O operador é o próprio serviço do. Vamos ver É o aqui. próprio serviço que fala com o Kubernetes, né? Que quando tem um objeto do tipo SG alguma coisa, ele vai lá e ó, esse problema é seu, você que se vira. Já A tô gente com o tem IP aqui, ó. Isso, porque a REST API a gente subiu ela. Clica nela, clica no link aí. Usa ele HTTPS só para garantir que ele vai abrir. Senão a porta 80 acho que não aponta para lugar nenhum. Isso. Acho que tem que meter um HTTPS na frente. Não sei se tem um delayzinho e tal de criar, porque alocar IP e tal, DNS. O certificado é autoassinado, mas isso é uma coisa que a gente podia resolver ali ou usando um API Gate ou algum outro serviço para mascarar. Faz uma coisa para nós. Olha no terminal ali embaixo, na terminal ali embaixo tem uma série de comandos que falam sobre como ele gera por padrão uma senha randômica para que tu mude ela depois. Calma aí. Tudo bem, tudo bem. Ei. Sabe que esse terminal é uma coisa que a gente está vendo como fazer para botar na nossa UI também, porque é um negócio muito útil. Porque tu já tá ali dentro do cluster, tu já tá autenticado, já tem todos os problemas de, abre aspas, de autorização resolvidos. Então, só Exato. botar o terminal na tela é muito prático. Então, assim, ó, o primeiro deles lá, to get the generated password, run the command. Aí tem o kubectl, get secret. E o que a gente faz? Quando a gente cria o operador, a gente cria um segredo para a senha de acesso ao admin. E aí, a gente, como ela é gerada, a gente tem um campinho que a gente chama de clear. É o de baixo, de baixo. O usuário é admin, provavelmente. Pode rodar se quiser ter certeza. Mas o usuário provavelmente é o admin. Você quer rodar isso aqui, né? Isso. Esse vai cuspir um palavrão aí. Essa é a senha gerada. Então, se você, na hora de instalar o operador, você pode botar a senha que você quiser. E você pode, obviamente, mudar a senha, não tem problema nenhum. E Legal. agora você pode usar lá na UI que a gente abriu lá. Aqui, Coloca aí, aí a senha é admin. Muito Show. rápido, hein? A gente não tem nenhum cluster, sinceramente. Então cria um novo. Tem um adnew à direita ali. Isso. Então pode chamar de teste, não tem problema. Aí vem aí as versões que a gente tem do Postgres. A gente pode botar a última mesmo. A gente, como a gente está rodando uma versão alfa, essa versão que a gente está rodando agora, 1.0 alfa, ela não tem Postgres 3 ainda, mas eu vou descobrir por quê. 3 instâncias, volume size, match que é uns 5 GB. Esse instance profile a gente pode mudar depois, a gente pode criar mais máquinas lá. 5 GB cada nudo, né? Isso. Aí essa storage class é do Kubernetes. Clica aí e vê as opções. Isso é o que você mostrou antes, lembra que você tinha mostrado na UI? A gente pode usar. Meteu o default, né? Depois a gente vê o que acontece. Você pode usar agora o Premium, né? Você pode usar o disco Premium, mas que vai ser SSD. Como é que funciona? Eu que não conheço, eu acho. O que é a diferença dos tipos de discos? É a velocidade, né? E que mantém SSD IOPS. ou HDD. Melhor do Premium. Mas essas instâncias, não sei se as instâncias que você criou, elas suportam. Deixa eu... Essas instâncias, quando fala Premium, são instâncias que tem disco otimizado daí. É nessa pegada. Deixa o default mesmo, deixa o default. Não tem problema. Vocês já usaram Postgres antes, não? Eu já usei faz bastante tempo, mas vem um... Bom, mas então vamos dividir uma coisa que tá na 1.0, que a gente tá trabalhando para deixar mais top ainda. O que é o drama hoje? Quando a gente trabalha com banco de dados em container, a gente tem um drama a resolver. Que é quando eu preciso modificar a imagem, eu tenho que criar uma imagem nova.
Esse é um drama. Então, por exemplo, o Postgres tem suporte a extensões, então eu posso estender o que o banco faz através de extensões. A gente já compila todas as extensões que o banco vem por default, mas pode ter necessidade de eu ter a minha própria extensão, de eu criar uma extensão, de eu usar uma extensão de terceiro. Uma super popular que a gente usa, que tem disponível aí, por exemplo, é o Timescale. Então tem várias extensões que a gente pode ter acesso. Então, para resolver esse problema e não ficar buildando uma imagem com Postgres com PostGIS, Postgres com Timescale, Postgres com não sei o quê, a gente cria um serviço de gerenciamento de extensões. A gente builda todas elas antes, com as dependências junto, e aí, na hora de instalar, de criar o cluster, tu diz, cara, eu vou usar a extensão essa. Então, ele cria o cluster, cria os nós, e aí, quando eles vão subir, ele vai lá e copia, baixa da internet essas extensões, e ele tem toda uma inteligência de baixar, tem um servidor de cache, tem toda uma malandragem lá para evitar esse vai e volta da internet. Mas nota que só pelo fato da gente compilar uma meia dúzia aí, já tem um montão disponível, né? Mas tem, acho que não precisamos nenhuma agora no momento. Era só para ilustrar que, para quem estiver ouvindo isso depois, que a gente está tentando facilitar a vida de quem está passando trabalho com isso. Né? Pode dar um create cluster lá. Não, mas fica à vontade. Quer mexer, fica à vontade. Vamos criar um primeiro. Isso. Então, assim, quando a gente instalou da primeira vez o Helm Chart, a gente criou, digamos assim, o teu operator e o teu control plane para você criar o teu banco de dados, né? Isso, na prática, o que a gente fez foi, a gente instalou o operador, né? E se a gente der uma olhadinha, vai no terminal de novo lá, vamos te mostrar umas coisas interessantes. Aí, digita aí, kubectl, espaço, get, espaço, sg cluster. Tudo junto? Aham, sg cluster tudo junto. Cluster. No meu terminal, na minha... Isso. Então, assim, mete um YAML no final dele lá. Espaço, menos O, YAML. Mesmo comando O, YAML. O que o UI fez no fim do dia, sobe um pouquinho que tem o status ali que a gente não quer. Então, assim, o que a UI fez no fim do dia foi criar um objeto do tipo sgcluster com o nome teste, namespace default, e aí ele definiu todas as configurações ali embaixo. Pode ver na spec ali, configurations, instance, configurações específicas de pod, qual persistent volume que ele vai usar, de quantos giga e tudo mais. Então, o que é interessante dessa coisa aí? O que o UI fez pra gente? A gente tem esse tipo especial de objeto do Kubernetes, é um CRD, um Custom Resource Definition, para a definição do meu cluster. Só que esse cara, por debaixo dos panos, o operador vai ler essa chamada no Reconciliation Cycle do Kubernetes, não sei se vocês conhecem muito Kubernetes, mas na prática, quando eu crio alguma coisa, existe um loop de reconciliação que vai lá e diz assim, ei, alguém criou alguma coisa. Exato. E aí, no caso, o operador, quando a gente instalou o operador para dizer o seguinte, agora eu sei o que quer dizer um SG cluster. Então, se der, por exemplo, agora, kubectl get stateful sets, ele vai listar para a gente, ou até pela interface, não tem problema, não precisa ser por aí. Ele vai listar um stateful set criado, baseado nesse SG cluster. Então, que é o mesmo teste. E aí, se eu der um get pods, por exemplo, eu vou ter um pod que está, por padrão, alocado em cada nó do meu cluster Kubernetes. Então, para o usuário final, não importa onde ele vai rodar. Mas agora a gente está falando um pouquinho dos internos, né? Não, mete o pods no namespace default mesmo, que é onde ele foi criado agora. E aí tá os caras. Obviamente ele está criando ainda, não criou em todos, porque aí em cada nó, como está rodando em AZ diferente, então em cada AZ ele vai ter que fazer o download das imagens de novo e tudo mais. Mas a ideia específica usando o objeto customizado ali, o SG Cluster, demora um pouquinho, acho que a questão mais é do download mesmo. Agora já tá rodando. Quando eu subir o 1, ele vai subir o terceiro. Na UI mostra um pouquinho mais que tá rolando, mas eu achei legal usar essa interface aí, que mostra o que tá pegando. Vou mostrar aqui a interface. Eu vou aqui no teu... tá no default, no caso, né? Isso. Não. É stateful set, tá? Não, tá certo. Tá. É que ele não é um deployment, isso. Aí, tá. E ainda tá como, se tu olhar ali, o stateful set não tá como red ainda, né? Porque 2 de 3. Tá criando. Uma coisa interessante, para quem não sabe, né? O stateful set ele vai criando um por vez, né? Ele vai habilitando. É que o stateful set ele é uma extensão do objeto de deployment,
onde acho que o foco dele é fazer esse rollout de deploy e, pelo menos na minha visão, é onde eu vou atachar um disco nele, né? Na definição do template lá, ele vai fazer tem um Persistent Volume Claim Template, onde ele vai, quando criar, ele vai fazer pedido para a API do Control Plane, dizendo, ei, eu preciso de um disco. E dali para frente tem a integração entre o Azure e o serviço de storage, que vai criar esses discos. Tá aqui meu disco. Nossa, aqui, que ó. legal. Eu achei isso muito legal, sério, assim, muito legal, porque os outros clouds que eu trabalho, o nome do objeto é um nome imbecil, sabe? Não, mas é o Persistent Volumes que a gente quer, acho que é o Persistent Volumes. É o nome que é um palavrão, e aí eu tenho que escrever manualmente lá, tá aí, isso não mudou. Me enganaram. Não, mas o claim tá lá direitinho, então tá tudo certo. O claim tem um nome teu. Isso aqui que você tem que ter cuidado, né? Que o reclaim policy é delete, né? Então se você deletar o deployment, né? O disco vai embora, né? Normalmente eu não essa policy não é ideal, não. Para banco de dados, pelo menos não é ideal. Ah. Mas ainda assim, é difícil, né? Ou a gente manda deletar quando apagar o objeto, ou a gente deixa lá gastando dinheiro e eventualmente tem que ir lá e... a gente poderia ter feito, inclusive aqui agora, você pode inclusive criar, né, você pode criar, por exemplo, já coloca o teu YAML aqui e roda, já dá para rodar aqui mesmo. Que legal. Então, o ideal seria a gente ter criado uma outra storage class e mudado isso aqui, né? Porque o default é delete, né? Normalmente, o ideal seria vocês mudarem um pouquinho o teu Helm e colocar uma criação de um storage class, tá? Porque aí você pode definir isso aqui. O ideal é isso. Mas na prática, lembra que a gente selecionou ali quando a gente fez no UI, a gente escolheu a storage class, né? Eu acho que algumas coisas a gente tem que dar a liberdade para o usuário. Falando a minha opinião, pessoal, não estou defendendo o projeto. Eu entendo. Porque na prática, tipo, se tu quer usar o default, beleza, mas se tu quiser customizar o cara, eu não tenho que ficar... Não sei se seria papel do próprio operador pegar e dizer, não, vamos configurar do nosso jeito aqui. Até porque tu, como especialista no Azure, provavelmente vai escolher melhor que eu, né? Eu acho que talvez só deixa como um pré-requisito, né? Para ele, recomenda que ele, né, tenha certeza que, por exemplo, que o reclaim policy da classe que você vai usar não seja, né? Dá algumas dicas, né? Assim, né? Nessas coisas. Porque tem gente que nunca, tu sabe, né? Vai ser pela primeira vez e que vai usar. Aí vai usar o default e vai. Para quem estiver ouvindo a gente aqui no futuro, por favor, tome cuidado e não deixar essa política de retenção como delete. Então, se alguém deletar o Persistent Volume, vai apagar o disco. Se tu apagar, isso é perigosíssimo, porque às vezes tu pode, vou deletar esse aqui que não está sendo usado e tu tá apagando teus dados. Então, não é uma boa prática. Mas tem uma coisa interessante ali, o Volume Binding Mode, Wait First Customer é bem legal, porque ele só vai criar o disco quando algum pod solicitar. Porque na prática como o Kubernetes funciona, ele vai ter um Persistent Volume Claim, que é um pedido de, vou precisar de um disco. E aí ele vai, quando alguém pedir, acionar aquele Persistent Volume, que ele vai fazer alguém acionou esse pedido de disco. Então ele vai lá na API do Azure e diz, me dá um disco, e aí obviamente a configuração do provisioner aí vai dizer, meu disco é de tal jeito, né, a especificação do disco. E aí ele vai atachar, esse cara aqui é vinculado àquele storage class lá. E se a gente não mudar isso ali, a gente tem o perigo de perder os dados, e se a gente garantir que só cria quando necessário, a gente facilita o custo, né? Pra gente não criar coisas que a gente não tá usando. Tá rodando. Temos aqui, um cluster? Os pods estão rodando aqui, dá para ir dentro do pod, inclusive, e a gente pode... Pode ir no containers, esses são os init containers. Dá para ver todos os init containers, dá para ver... Abrindo o coração como pessoa que trabalhou com VM e máquina física por muitos anos, esse negócio dos init containers é sensacional, cara. Porque o container, ele tem um ambiente limitado, né? Ele não é uma máquina com tudo instalado, ele tem só o que ele precisa para rodar.
Então, às vezes, tu tem que fazer umas coisas diferentes, assim. Tu tem que, sei lá, fazer uma configuração no SO, tem que fazer uma configuração no serviço, nada a ver com a paçoca lá. E aí tu mete um container para cada tarefa, como se fosse, sei lá, uma instalação limitada, aí tu mete aquela tarefa 1. Então, no caso do operador, ele vai lá e tem um init container para definir o path do disco, tem um para configurar não sei o que, para definir tal configuração, para avisar o Kubernetes tal coisa, para testar backup, sabe? Coisas assim. Então, isso é muito legal. E legal que teu pod tem 6 containers, né? Sim, porque cada um deles faz uma coisa. Vai ver quais os volumes ali para eu te dizer aqui que faz cada coisa. Vai nos containers, perdão. Nos containers. Isso. Então, assim, lembra que eu falei de HA? Tem uma ferramenta que gerencia HA que é o Patrone. Então, tem o Patrone é o cara que... Ele basicamente sobe para o Postgres. Então, o Patrone é o Postgres, né? A gente tem o Envoy, que é o serviço de alta... Não é disponibilidade, não é o nome. É o serviço que vai resolver o drama do entry point. Então, o Envoy vai apontar vai ter um entry point para apontar, por exemplo, para o meu banco primário. Vai ter um entry point para apontar para o meu banco réplica. Né, que no nosso caso agora a gente tem 3, então o Postgres ele não é multimaster, então eu vou ter um primário e 2 réplicas, né? A gente por padrão já exporta já sobe um Prometheus Postgres Exporter para fazer coleta de métricas. A gente também tem o Pod Local Controller, que ele é abre aspas, um mini operador que roda dentro do próprio pod, que ele vai gerenciar as ações do próprio cluster de banco de dados. A gente tem um PG Bouncer, que é o load balancer do banco, e a gente tem um cara que a gente chama de Postgres Útil, que o Postgres Útil é o seguinte, ele é aquele containerzão que tem todas as ferramentas que eu preciso para trabalhar. Então, ele é o cara que vai ter o PSQL, ele é o cara que vai ter lá o meu pager bonitão, ele é o cara que vai ter, sei lá, por exemplo, o PGActivity, que vai ter o PG Badger, que vai ter todas as ferramentas que eu uso no dia a dia. E esse cara, ele roda não fazendo nada, ele dá um tail no arquivo lá, e ele fica esperando alguém conectar nele e fazer alguma coisa. Vamos tentar conectar no banco, ver se está funcionando? Eu acho que a gente vai ter que usar o terminal mesmo, porque dali para frente, essa é uma coisa que a gente está trabalhando. Eu não sei se nessa versão a gente não botou o... Não, é que a gente tem dados do cluster, mas aí não tem na UI, ainda a gente não tem nada para conectar nele direto. Porque na prática o que a gente tem, a gente tem um serviço, se a gente olhar os serviços que criou lá o cluster do Stackless, a gente vai ver que foi criado um serviço que é o nome do cluster primary e o nome do cluster réplicas, lá no Kubernetes, e a gente vai ver os dados de acesso para o banco lá, né? A gente vai conseguir conectar no banco. Mas ainda assim a gente não tem os... No workloads a gente vê os services? Não, services em inglês. If you to default... Isso aqui é o ingress, não tem ingress só é um service. Não, só um service, isso. Esse aqui. Tá aí teste, o nome dele é teste primary e teste réplicas. São os 2 caras que ele criou pra gente. Ele cria outros serviços, que é basicamente os endpoints para onde está o Envoy, para onde está o Postgres Exporter. Mas esse cara, teste primary, ele vai funcionar como se fosse um network load balancer. Ele vai apontar para o banco de dados. Então, se eu posso subir, quem sabe a gente sobe um pod do Postgres para usar o PSQL nele, ou a gente conecta direto? O que vocês querem fazer? Como é que poderia conectar direto aqui? Como? Vamos começar o mais básico. Vamos logar dentro do container, vamos logar dentro do pod, e aí a gente brinca nele, depois a gente cria um outro pod para simular uma aplicação na rede. Tem um B a mais, CubeB CTL. Nossa. Vamos lá. Foi. Temos. Esse usuário que eu tô logado é o super usuário do Nubank, é o usuário Postgres, tá? Mas se dá um Ctrl D de novo e troca o PSQL por um bash. Isso. Então, eu tô dentro do pod, né? Então, esse sidecar aí, ele vai te dar acesso a fazer o que eu quiser na máquina. Essa já é lembra que eu tava comentando, entre aspas, é trazer o serviço de RDS para dentro do Kubernetes? Serviço de banco gerenciado aí para RDS. A principal diferença de um serviço gerenciado é que você não tem acesso à máquina, né? Você não pode fazer isso, e agora você pode. Então, se você quiser mexer TANI da máquina, se quiser mexer alguma coisa, claro que o dado ele vai ser apagado, o dado do container em si vai ser apagado, você vai apagar ele, mas então você tem essa liberdade de, no mínimo, fuçar lá para ver o que está acontecendo. Então, uma coisa que eu estava comentando era usar o PSQL, mas se eu quiser usar uma ferramenta, gerar um reporte do PG Badger, alguma coisa assim, vai.